Bom dia, sétimo ano, 7FA e 7FB. A gente vai continuar com a centralização monárquica, tá? Aí hoje nós vamos falar da França, como ocorreu a centralização dentro da França, né? A centralização monárquica na França começou durante o reinado da dinastia Capetingia, que foi fundada por Hugo Capeto, daí o nome Capetingia. Isso ocorreu no ano de 987, quando foi fundada a dinastia Capetingia. E o principal rei, né, dessa dinastia foi Hugo Capeto. Né? As terras da França estavam localizadas entre os rios Sena e Loire, são os dois rios que atravessam o território francês. Né? Sob o reinado de Filipe Augusto, veja que primeiro a gente tem o Hugo Capeto, agora a gente tem o reinado de Filipe Augusto, tá? Sob o reinado dele, a autoridade dos reis começaram a ficar cada vez maior. Aí o rei Filipe Augusto criou a figura dos bailios e senecais. Quem eram eles? Eram funcionários nomeados pelo rei para vigiar e cobrar os impostos e fiscalizar as leis. Então eram homens de confiança do rei, tá? Essa iniciativa do rei recebeu o apoio da burguesia. Claro que a burguesia vai sempre procurar estar ao lado do rei para combater a nobreza, né? O objetivo, né, do monarca, com a aliança com a burguesia, era obter dinheiro para organizar um exército e dar combate aos nobres. Mais tarde, no reinado de Filipe IV, não confundir, Filipe Augusto foi um, Filipe IV é o outro. Ele era conhecido como Belo, né? Deve ser muito bonito, deveria ser muito bonito. Durante o reinado dele, essa união da burguesia com o rei aumentou ainda mais, tá? E o monarca, né, o Filipe, cercou-se de estudiosos do antigo direito romano. E com isso, ele fez uma união, né, com a Igreja Católica. Isso vai provocar um atrito entre o rei Filipe o Belo e o Papa, tá? Nesse período, a sociedade da França era formada por 3 grupos sociais, né? Era o clero, que eram os representantes da igreja, a nobreza e o povo. Esses 3 estamentos foram chamados, essa organização, né, foram chamados de Estados Gerais. Mas, com a morte de Filipe o Belo, quem vai assumir o governo é Carlos IV. E foi no governo do Carlos IV que teve o início da Guerra dos 100 Anos. Nós já falamos dela, aquela guerra que durou mais de 100 anos, tá? Ela é chamada de Guerra dos 100 Anos porque ela vai pegar um século e outro, né? Então, foi no governo do Carlos IV que teve início a Guerra dos 100 Anos, né? Obviamente que durante essa Guerra dos 100 Anos, né, a gente vai ter aquela questão ainda da unificação. Essa Guerra dos 100 Anos foi a guerra entre a França e a Inglaterra. O problema foi, né, que o rei da França morreu, não tinha herdeiro, aí o rei da Inglaterra achou por direito que ele deveria ser o dono ou o governante da França, tá? Então, durante mais de 100 anos, a guerra durou 116 anos, gente. Durante mais de 116 anos, o que vai ocorrer? Conflitos entre um e outros, até que, finalmente, né, no final do século XIV, a gente vai ter a figura de Joana d'Arc, que eu já falei com vocês, né? E ela vai colocar no trono um representante da família Valois, tá? Com isso, quem vai assumir o governo da França no século XVI vai ser Francisco I. E a França se torna um estado governado por um único monarca, quer dizer, a partir do governo
de Francisco I, né, a França se torna uma monarquia única, ok?